Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Julho começou hoje para a Bolsa de Valores e nada melhor do que a gente começar com um vídeo sobre ações de dividendos que podem ser boas oportunidades para comprar em julho, e eu tenho certeza que as duas últimas ações dessa lista vão te surpreender. Essas aqui são as 5 ações para dividendos para comprar em julho, não de acordo com recomendações minhas, de acordo com a Ágora Investimentos, mas antes, a gente precisa destacar 3 coisas antes de começar esse vídeo aqui. Primeiro, o vídeo não se trata de uma recomendação de investimentos da minha parte, não estou te falando para você comprar essas ações aqui, simplesmente sair copiando. Segundo, não é porque também uma corretora está recomendando que você precisa seguir isso à risca e comprar todas essas ações e achar que com isso você resolve todos os seus problemas de investimento e da sua carteira de longo prazo. Não é assim. O nosso objetivo aqui ele é muito mais entender as empresas, o racional, os motivos que estão por trás dessas recomendações. Isso que a gente faz. E terceiro, quem já é de casa, deixa o like aqui no vídeo. Um ponto mais importante que a gente precisava destacar era esse. E agora aqui vamos deixar de conversa fiada e ir direto para o que interessa, as 5 ações de dividendos para julho, beleza? A primeira empresa que nós vamos ver aqui neste vídeo é a Vivo, VIVT3, que é o braço brasileiro de uma empresa de telecomunicações global gigantesca chamada Telefônica, que atua em mais de 10 países, se eu não me engano. E sabe qual que é uma das qualidades mais importantes da Vivo? Não é a rapidez de respostas no Reclame Aqui, Muito pelo contrário. Aliás, Vivo é aquela coisa, Pelo menos aqui na minha região. A gente fala mal, mas não consegue achar ninguém melhor do que ela. Mas a qualidade da Vivo que eu estou falando é que desde quando ela abriu seu capital na nossa Bolsa de Valores, ela nunca deu prejuízo. Desde 1999 até o momento em que eu estou gravando esse vídeo aqui, são 24 anos de lucros constantes. Ou seja, é uma empresa meio que formiguinha, pouca gente fala dela, não é uma empresa que costuma estar na moda, tá? Muita gente conhece a Vivo como operadora de celular, usa os serviços da empresa, mas como investimentos, não. Só que ela sempre vem cumprindo ali com o seu papel, fazendo o dever de casa. Um trabalho que às vezes não é muito sexy, é meio que menosprezado aos olhos dos investidores em geral, mas é um bom trabalho. Inclusive, se você olhar aqui no Investidor 10, você consegue ver de forma clara receita e lucro líquido crescendo desde 2009, é uma empresa que tem bons resultados. Falando especificamente do momento atual da Vivo, as ações estão com alta de 18% esse ano, acima do Ibovespa, que sobe mais ou menos 12%. Só que a cotação da Vivo, de R$ 43, está abaixo da máxima de 54 que ela atingiu em abril de 2022. Então, vendo dessa forma, realmente talvez ainda exista espaço para as ações subirem nos próximos meses, principalmente se essas expectativas de queda na Selic continuarem melhorando, principalmente para o mercado de renda variável, obviamente, porque para a renda fixa, a expectativa de queda na Selic é uma coisa ruim. A galera que gosta de deixar o dinheiro parado, os rentistas, não gostam disso, mas para quem gosta de investir de verdade em renda variável, é uma coisa boa. E os economistas, eles reduziram a previsão para a taxa básica de juros de 12,25% para 12% no final desse ano, é o menor patamar registrado pelo relatório Focus desde o começo do ano. O mercado também ele segue otimista com a trajetória de inflação, as projeções por IPCA, segundo os dados do Boletim Focus, dessa semana também caíram de 5,06% para 4,98%. A segunda empresa da nossa lista foi a Taesa, uma das ações mais queridinhas de todas da Bolsa de Valores, pelo seu histórico de valorização, geração de valor para o acionista, pagamento de ótimos dividendos. Como você sabe, a Taesa é uma gigante do setor de energia elétrica, segmento de transmissão, atua majoritariamente no segmento de transmissão nas 5 regiões do Brasil, gigante. A Taesa, atualmente as units estão sendo negociadas por quase R$ 38, o que representa uma desvalorização de mais ou menos 15%
diante da sua máxima em 45, que quando bateu eu falei, aqui para mim está caro demais, chega em maio de 2022. Um dos motivos que pode ter contribuído para essa desvalorização é justamente isso. Além da alta da Selic, aumenta o endividamento da empresa, tem os leilões também muito concorridos, que a gente comentou no vídeo de ontem. Se você não viu, depois você assiste o vídeo de ontem. Para quem não viu, esses novos leilões de concessão no segmento de transmissão, eles estão sendo feitos e a concorrência ela é muito alta, o que com certeza diminui a rentabilidade da Taesa e de outras empresas que ganham essas concessões. É aquela coisa, geralmente, nem sempre quem ganha sai vencedor, nem sempre o vencedor sai ganhando, sei lá, do jeito que você preferir. Mas quanto mais caro as empresas pagam nessas concessões, nesses leilões, menor é o valor que ela vai conseguir gerar. Então pode ser que não vale a pena do ponto de vista de custo de oportunidade. Isso diminui a geração de valor para o acionista no fim das contas. Então acaba aumentando ou diminuindo, dependendo do preço, o prêmio em relação aos próprios investimentos de renda fixa que a gente tem para comparar com investimentos nessas empresas. Por outro lado, o que a gente precisa destacar aqui, né? A gente precisa levar em consideração que a Taesa é uma empresa muito eficiente. Esses leilões não representam todo o portfólio da empresa. Por conta dessa eficiência e também de muita sinergia que pode acabar acontecendo, a empresa pode sim gerar muito valor, mesmo pagando um pouco mais caro que os seus concorrentes que não têm tanta expertise assim. A Taesa ela vem apresentando lucros consistentes, crescentes há mais de uma década, uma máquina de gerar lucro. Ela tem uma característica muito boa também de ser um reloginho de geração de caixa e pagamento de dividendos. Tá? Os investidores que investem na empresa, quem investe em Taesa sabe disso. Você já está bem familiarizado com o recebimento de bons dividendos de forma consistente. É uma boa empresa. A terceira ação recomendada pela Ágora é outra também que dispensa apresentações, ITSA4 Itaúsa. Eu me lembro que até um pouco tempo atrás, em 2019, 2020, a Itaúsa era uma febre entre os investidores, principalmente entre os iniciantes. Quem falasse que não gostava de Itaúsa, que não tinha Itaúsa na carteira, era visto meio como um maluco. Nossa, mas você investe na bolsa e não tem Itaúsa? Como se fosse obrigação, né? Só que se você for reparar bem, depois que a Itaúsa começou a reduzir a distribuição de dividendos e investir em outras empresas, em outros negócios também, ela deixou meio que de ser a queridinha e virou o patinho feio para muitos investidores que acabaram perdendo o tesão pela empresa. De qualquer forma, a empresa é uma opção interessante de investimentos. Isso tem tudo a ver com esse novo momento da ação. Ela já sobe quase 16% nesses primeiros meses do ano, nesses 6 primeiros meses. E esse novo momento tem tudo a ver também com uma volta da Itaúsa para a sua característica de ser uma empresa que paga bons dividendos. É claro que ela talvez está longe de ser aquela Itaúsa de alguns anos atrás. Lembrando que 2019, 2018, ali 2020 foi justamente um período em que a empresa também atingiu o seu auge no pagamento de dividendos e muita gente achou que aquilo ali ia se repetir todos os anos para o resto da vida. Não é assim. Mas já tem sinais aí de que a empresa está indo por esse caminho de voltar a pagar bons dividendos. O CEO da empresa, Alfredo Setúbal, disse numa entrevista no ano passado que o objetivo dela era voltar a distribuir 40% do seu lucro em 3 anos, até 2025, um payout de 40%. Você olha aqui no Investidor 10, dá para ver que realmente a empresa está meio que nessa direção, não foi conversa mole, conversa fiada dele. Payout estava em 21% em 2021 e atualmente já em 35%, sinal de que a empresa vem distribuindo uma parcela maior do seu lucro para os seus acionistas. Então, continuando esse movimento aqui, os lucros subindo, a Itaúsa pode voltar a pagar bons dividendos e deve ser nisso que a Ágora acredita para fazer essa recomendação. O que eu acho errado é o giro de carteira sem sentido, porque isso é o pior que o investidor pode fazer. Então, Itaúsa está lá, virou modinha, todo mundo tem, bateu R$14, aí você vai lá e compra as ações da Itaúsa, vira investidor, vira acionista, sou sócio. Aí a empresa diminui o pagamento de dividendos, né, sai um pouquinho dos trilhos ali, não que a empresa deixou de ser rentável, muito pelo contrário, o ROI da Itaúsa ainda muito alto, mas diminuiu um pouquinho, segurou um pouco o lucro, a galera já acha ruim, aí já vende as ações a 9,
R$ 8, R$ 7,90. Vendeu para quem? Vendeu para mim, eu adorei comprar. Então assim, por que você está investindo na empresa? Coloca isso na sua cabeça. Não vai comprar uma ação só com base no que ela vai pagar de dividendos em um ano especificamente. Você está investindo no médio e longo prazo. Ficar de olho muito mais no valor que essa ação é capaz de gerar. Isso tem mais a ver com a rentabilidade e com o quanto que você vai pagar nessa ação, ou seja, múltiplos de valuation. E você olha principalmente o ROI de uma empresa como essa, é uma métrica interessante para você analisar. Principalmente se não é de dividendos que você precisa agora. Agora, se você realmente já precisa desses dividendos, dessa renda passiva para pagar suas contas, você já está nessa fase, aí sim talvez faça sentido você optar por outras empresas. Se bem que dividend yield de Itaúsa promete aumentar e tem uma métrica que pouca gente também se liga, que é o yield on cost, que é o dividend yield com base no preço que você pagou. Então, se daqui a 2, 3 anos as ações estiverem batendo 12, 13 reais, mas os dividendos estiverem também bem maiores, quem comprou agora por 8, 9 reais vai ter um dividend yield on cost bem maior. Agora a gente vai falar aqui de duas empresas diferentes que não são tão comentadas, tão conhecidas como as três primeiras. São ações talvez que você não conheça ainda. As três primeiras provavelmente muitos de vocês já investem, por isso eu fiz questão de deixar por último, né? São empresas com menos de 50 mil investidores. Então é sempre bom a gente estar em contato com essas novas opções de investimentos. É para não achar que bolsa de valores é só aquelas gigantes e conhecidas de sempre. Tá? Inclusive, esse é um ponto que pesa a favor do pequeno investidor, é de poder acessar esse tipo de empresa, às vezes com menos liquidez, um valor de mercado menor. A quarta ação aqui recomendada foi a Auri 3, uma empresa do setor de energia elétrica que foi criada a partir da integração dos ativos de energia da Votorantim com os ativos da CPP Investments. Tá? É uma empresa que não é tão grande, o valor de mercado ali na casa dos 14 bilhões, como eu falei, é uma empresa com valor de mercado menor. A diferença da Auren para outras empresas elétricas da nossa bolsa é que ela atua com energia renovável. Então, o foco da operação está em uma matriz energética limpa e nesse ponto ela tem uma das maiores capacidades instaladas do Brasil. Porém, apesar também de ela apresentar bons planos para o futuro, uma coisa que a gente precisa levar em consideração é que se trata de uma empresa que realizou um IPO há pouco tempo, em abril de 2022, menos de um ano e meio atrás. É uma empresa bem recente na Bolsa de Valores, então é pouquíssimo tempo que a gente teve para conhecer de fato os números, se vai ser uma empresa realmente lucrativa, constante, com fundamentos sólidos e tudo mais. Tudo isso a gente precisa levar em consideração. Às vezes, para investir nesse tipo de empresa, o investidor acaba exigindo um prêmio, ou seja, não aceita pagar tão caro. Então, se fosse uma empresa com esses resultados e com essas perspectivas, com mais histórico de bolsa, talvez estaria um pouquinho mais esticada, um pouco mais cara. Tá? Além disso, e talvez ainda mais importante, é pouco tempo para a gente conhecer a gestão, a governança da empresa, que é fundamental, porque no dia a dia ali você tem um monte de gente decidindo o que vai fazer dentro da empresa e isso impacta com certeza, sem dúvida nenhuma, o bolso dos investidores, dos acionistas. Para mim, no caso, ainda é cedo para investir nela, mas não deixa de ser uma opção legal para quem quiser analisar mais a fundo. P sobre L de 4,94, um PVP abaixo de 1, um bom ROI acima de 18% e um dividend yield de mais de 10,4%. E por último, mas não menos importante, a quinta ação do vídeo, CCRO3, é uma empresa líder no Brasil no setor de concessões de infraestrutura, é responsável por aproximadamente 20% de todas as concessões no país. Então, de forma simplificada aqui, são 4 grandes frentes onde a empresa atua. Você tem as principais rodovias, mobilidade, aeroportos, outros serviços também. Atualmente ela tem mais de 15 mil funcionários e também está presente em outros países, tá? Estados Unidos, Curaçao, Equador, Costa Rica. Uma empresa bem grande, com bastante experiência nesse setor. Um ponto interessante que a gente precisa também comentar e destacar é que ela fez o IPO há mais de 20 anos, em 2002, e só deu prejuízo naquele ano. De lá para cá, lucro atrás de lucro. É claro, com pouca consistência talvez, a gente precisa admitir, mas ainda assim lucro é lucro e também
é preciso lembrar que alguns fatores impactam às vezes o lucro de uma empresa como essa, mas não tem tanto efeito caixa. Quando a gente olha para a geração de caixa, aí a coisa é melhor ainda, eu já vou falar, tá? O ano mais lucrativo da história da empresa foi o ano passado. Desde a abertura de capital em 2002, ela teve um crescimento médio anual de 15,6% no EBITDA. Isso até 2019, antes da pandemia, que impactou muito os resultados da empresa. Mas ela conseguiu crescer o EBITDA, que é uma proxy da geração de caixa, mesmo em períodos de crise, desaceleração da nossa economia, uma empresa resiliente. Nesse ano, as ações da CCR estão numa alta ali bem impressionante de 36%, como se trata de uma empresa que opera em regime de concessão, ela acaba sendo uma ação mais defensiva, mas também não adianta você pagar caro demais na empresa, né? Tem que saber fazer o valuation ali. Uma das vantagens, como eu falei, é a previsibilidade de resultados que ela tem, assim como empresas de outros setores, como o setor elétrico, saneamento, por exemplo. Esse setor de concessões é um setor caracterizado por contratos longos, com tarifas reajustadas periodicamente pela inflação, então é mais seguro, né? Dessa forma, as empresas elas têm uma geração de caixa mais previsível, mais estável que a maioria das outras empresas em situações normais na Bolsa de Valores, o que é algo muito positivo. Só que a gente pega fatores inesperados também, como a gente teve greve dos caminhoneiros, pandemia de coronavírus, tudo isso impacta os resultados da empresa, mesmo ela tendo essa característica mais previsível. E não vai ser aquela empresa que vai entregar um crescimento orgânico, absurdo, né? Não mesmo. É uma empresa que, para crescer, ela precisa crescer investindo muito, é intensiva em capital. Então não é uma empresa do tipo asset light, por exemplo. Ela pode crescer sim, mas não vai crescer organicamente, gerando aquele valor absurdo para o acionista. Dificilmente, pode acontecer, mas não é tão provável. Nos segmentos de aeroportos e de mobilidade urbana, ela ainda pode apresentar um crescimento a mais esse ano, que são segmentos que ainda estão se recuperando depois da pandemia, mas no geral é o tipo de empresa que vale a pena sim comprar quando está barata. Beleza, meus queridos amigos? Esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou, deixe o like. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não estiver inscrito. Fico por aqui e vejo você no próximo vídeo. Tamo junto, valeu!